André Batista Neves, eu sou procurador da República e professor na Universidade Federal da Bahia. E agora nós vamos conversar, continuar o curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, e vamos começar o módulo 4 sobre golpe de Estado. O conteúdo programático do módulo 4, que foi proposto aqui pela escola, supõe uma discussão do conceito de golpe de Estado, depois uma visão a respeito da ditadura militar. Eu espero dar conta desses dois tópicos na primeira aula. Depois nós vamos falar das violações de direitos humanos e dos crimes contra a humanidade nos regimes militares brasileiros e vamos falar sobre a Comissão da Verdade. E por último, vamos falar dos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos na Lei 14.197 de 2021. Bom, como conceituar golpe de Estado? O conceito de golpe de Estado, na verdade, foi elaborado num campo de pensamento chamado de, ou numa área do pensamento acadêmico que é chamado de ciência política. Há vários conceitos possíveis, mas todos eles supõem uma separação do que é golpe de Estado daquilo que é revolução. Entende-se por revolução uma mudança substancial, real, das bases da sociedade. Então eu posso falar de uma revolução quando há um processo claro de ruptura com a ordem anterior, como na Revolução Francesa, e aí houve modificação significativa da sociedade francesa, porque você tinha uma sociedade estamental, baseada no respeito às regras do antigo regime, às leis fundamentais da monarquia, como eles chamavam. O professor Louis Favoret fala sobre isso. E depois da Revolução você tem uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade de classes, né, uma sociedade nitidamente com outro perfil. Ou você pode falar de revolução no sentido de transformação também, mas ainda que sem identificar esse processo com um conjunto de atos específicos, como acontece com a Revolução Inglesa, por exemplo, né? Ou melhor ainda, com a Revolução Industrial. Ambas aconteceram, a Revolução Inglesa aconteceu somente na Inglaterra, a Revolução Industrial inicialmente na Inglaterra. Golpe não é revolução. O que é golpe, então? Golpe não é mudança profunda na sociedade, não é uma mudança fundacional. Golpe é a tomada do poder de forma violenta. Há autores que defendem que golpe tem que necessariamente prover do Estado. Tem que vir do Estado. Então, Edward Luttwak, por exemplo, diz que todos os golpes são vindos da burocracia, vêm da burocracia estatal. E aí ele fala especificamente da questão do século XX, dizendo, olha, quando a burocracia cresce e aumenta, como aconteceu na América Latina, e você não tem condições institucionais que garantam a estabilidade, você vai ter golpes. Mas essa leitura é reducionista. E mais ainda, ela é historicamente inacurada. Nós sabemos quantos golpes de Estado a América Latina sofreu no século XIX, por exemplo, antes desse processo que Luttwak descreveu. O que é golpe, então, exatamente? Golpe, a gente pode definir como uma tomada violenta do poder ou com a tomada do poder com ameaça de violência, rompendo com um governo democraticamente eleito, rompendo a cadeia linear, a estrutura linear de um governo que é democraticamente eleito. Vocês veem que a gente não precisa reduzir a ideia de golpe a algo que venha da própria estrutura estatal, porque às vezes os golpistas estão fora, né? Estão na sociedade civil, né? Fora do Estado.
E com isso também eu pretendo aqui não entrar na discussão se o golpe pode ser feito por lawfare, se pode ser um golpe vindo do ramo jurisdicional do Estado, porque isso não interessa para a gente. O que interessa para a gente é, primeiro, que como a gente viu no finalzinho do módulo 1, quando há ruptura da ordem constitucional, da ordem democrática, no caso brasileiro, há possibilidade concreta de exclusão, de sanção, por parte tanto do Mercosul quanto da OEA. Há compromissos internacionais nesse sentido. Tanto na Carta da OEA quanto no protocolo de Ushuaia do Mercosul, você encontra algumas definições, ou pelo menos um início de definição daquilo que seria considerado como golpe. Mas, no Código Penal, muito por conta da lei que a gente vai falar daqui a pouco, que introduziu esse dispositivo, nós temos um dispositivo que define golpe, para fins penais, pelo menos, no Brasil. É o artigo 359-M. Peço a atenção dos senhores e senhoras para ele. Tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. O verbo, o núcleo aqui desse tipo penal, é composto de 2 verbos, na verdade, não de um só. Tentar depor. Trata-se de um crime que em direito penal nós chamamos de crime de consumação antecipada. Que é isso. No direito penal tradicional, você tem um núcleo, o verbo, que se concretizado vai gerar a sanção, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. E você tem a tentativa. A tentativa é o ataque ao bem jurídico que é protegido pelo verbo. Aqui acontece o que também acontece com outros tipos penais, que é criminalizar desde logo a tentativa no próprio corpo do tipo penal. Você não faz uma extensão para pegar a tentativa com o artigo 19 do Código. Você já coloca direto no caput aqui do 359-M. Isso só acontece quando a conduta é muito, mas muito grave. Quando o legislador considera a conduta extremamente grave, ele criminaliza desde logo a tentativa e criminaliza autonomamente. Quis chamar a atenção disso, que é uma questão de técnica penal, direito penal, mas uma discussão mais técnica, para deixar clara a gravidade dessa infração aqui para nós. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça. Essa é a definição que a gente tem hoje no Código Penal. O que é que a gente pode criticar aqui? Se houve uma disposição do legislador, e houve, de criminalizar desde logo a tentativa, por outro lado, essa criminalização só acontece nesse tipo penal, do 359-M, quando isso acontece por meio de violência ou grave ameaça. Violência pode ser violência à pessoa, ou pode ser violência à coisa. Grave ameaça pode ser também dirigida a uma pessoa ou coisa. Aqui, pessoal, se a gente olhar pela ciência política e não pelo direito penal, aqui cabe uma discussão interessante, que infelizmente a gente não terá tempo de fazer hoje, a respeito das possibilidades de golpe que deveriam ser criminalizadas também, deveriam ser crime, que não usam de violência ou de grave ameaça. E acabam caindo em outros tipos penais, em outras situações que a lei penal descreve. Mas me parece que ficar com o conceito da ciência política
para o direito constitucional, que é de onde a gente está, já resolve bastante. A ideia de que você tem uma deposição, sem a limitação de Luttwak, uma deposição de forma violenta, né? E aí violência aí tem um sentido amplíssimo, de um governo legitimamente instituído. Um golpe instaurou a ditadura militar que inicia-se em 64 e que só se despedirá do Brasil em 1986. E o programa pede para que a gente fale sobre essa ditadura militar. Para isso, eu trouxe aqui alguns autores que estudaram esse tema, estudaram com profundidade, para, a partir deles, acentuar algumas características desse período tão complicado da nossa história. Primeira característica, é essencial para compreender. Embora tenham acontecido alguns ciclos durante a ditadura militar, de maior ou de menor repressão, era um único processo. Sebastião Velasco e Cruz e Carlos Estevão Martins descrevem muito bem a ditadura como um processo contínuo, durável e imutável. Contínuo por quê? Porque a ditadura se instala em 64, ocupa o poder e vai continuar enquanto os militares mantêm o poder em suas mãos e não devolvem esse poder para a sociedade civil. Esse é o sentido da durabilidade também, que esse processo ele acaba demorando, né, por mais de 20 anos. E é um processo que é, ao mesmo tempo, mutável, porque ele se adapta no decorrer do tempo, com ciclos de maior repressão e de menor repressão. Ele se adapta às alterações que ocorrem na sociedade no tempo e ele continua e cerceia a liberdade da população durante todo esse tempo. Como isso conseguiu ser feito? Bom, por um lado, você teve a usurpação continuada do poder constituinte. E aqui eu tenho que fazer uma explicação. O poder constituinte é o poder de fazer uma Constituição. No direito constitucional, nós dizemos que o poder constituinte é o poder inaugural da ordem jurídica. É o poder que funda a ordem jurídica, que inicia a ordem jurídica. O poder constituinte, ele cria uma nova Constituição, sem necessariamente atentar ou obedecer os limites normativos que a outra Constituição trazia. E esse poder constituinte que se manifesta em momentos de ruptura constitucional, ele pertence ao povo. O povo é detentor do poder constituinte. Ocorre que, às vezes, grupos falam em nome do povo, usam o nome do povo para usurpar o poder constituinte. Friedrich Miller, um autor alemão, tem um livro muito interessante, um livro cujo título é Quem é o Povo? E quando você fala do poder constituinte, você tem que pensar sempre nisso. Às vezes, há quem fale no povo, em nome do povo, quem diga agir em nome do povo, para, na verdade, usurpar um poder que é desse povo. Foi o que aconteceu. Se os senhores e senhoras lerem o preâmbulo do ato institucional, que não tem número, né, porque era para ser um só, inicialmente, pelo menos assim se acredita, se os senhores e senhoras lerem o preâmbulo do ato institucional, os senhores vão ver um manifesto, uma explicação que apela para categorias do direito e do direito constitucional, fala como se estivesse em uma aula de direito constitucional e, ao mesmo tempo, usa essas categorias para dizer que o poder constituinte é do povo, até aí ok, e que
está-se diante, não de um golpe, de uma revolução, primeiro, e que essa revolução age em nome do povo e, portanto, pode descumprir a Constituição anterior, a Constituição de 46, democrática e legítima. Só que isso não para por aí. O poder constituinte foi usurpado pela ditadura militar de forma continuada. Foi usurpado não só nesse momento em que se fez o ato institucional, que depois ganhou o nome de ato institucional número 1, ele mesmo não tem numeração, mas ele foi usurpado depois nos atos institucionais subsequentes, atos complementares, atos de outra natureza e até houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 1 de 69, que na verdade é uma nova Constituição, emenda essa que foi feita pelo comando militar, pelo comando da Revolução Militar, assim ele se intitulava, e que, na verdade, impôs uma nova Constituição à República Federativa do Brasil. Para vocês terem uma ideia de como esse poder constituinte foi usurpado, basta saber que quando a Arena, partido governista, perde as eleições para o Senado em 77, Ernesto Geisel, que supostamente era um presidente já da época da abertura da ditadura militar, não hesita em usar desse poder para fechar o Congresso e, com o Congresso fechado, baixar o chamado pacote de abril e criar um senador a mais indicado por ele para cada estado, os chamados senadores biônicos. Mas se era assim, né? Se você teve um processo contínuo, durável, mutável, em que você tem uma usurpação continuada do poder constituinte, em que o poder constituinte, que devia ser do povo, tinha seu nome usado por usurpadores que dele se valiam para poder alterar a Constituição, a ordem constitucional como queriam, e até abandonar a Constituição, adotar a Constituição de 67, depois a de 69. Por que que isso aconteceu? Talvez a pergunta não seja o porquê. Talvez a pergunta seja como. Como exatamente isso aconteceu? Entendam algo que vem da ciência política. Ninguém usurpa o poder, toma o poder com um golpe de Estado, sem imediatamente depois tentar construir uma base que o mantenha. Dizendo de outra forma, quando um grupo chega ao poder violentamente, esse grupo normalmente tenta manter a legitimidade, manter a base de apoio que levou até lá e ampliar essa base de apoio para poder continuar no poder. Se o objetivo é destituir alguém democraticamente eleito, é evidente que se quer evitar justamente que esse poder que foi conquistado seja perdido. O professor Anthony Pereira, da University College of London, Universidade de Londres, ele, num livro muito relevante, muito interessante, descreve um fenômeno que aconteceu no Brasil como legalidade autoritária. E a ditadura militar brasileira também se caracteriza, senhores e senhoras, por uma busca de legitimidade junto àquela sociedade civil que teve seu poder tomado, que viu o poder usurpado. Essa ditadura militar ocupa esse poder e exercita esse poder, dando a ele uma aparência de juridicidade. Vou tentar explicar isso melhor. Anthony Pereira estudou
os julgamentos que foram feitos pelos tribunais militares nas ditaduras chilena, argentina e brasileira. E intrigava ele o fato de que na brasileira você tinha a manutenção de um procedimento, de um conjunto de rituais típicos do direito, coisa que não tinha acontecido necessariamente na Argentina ou no Chile. O resultado é mesmo, é repressão. E eu não estou falando aqui de intensidade. Ditadura é ditadura e no Brasil a gente teve uma. Mas a forma, a maneira mediante a qual a ditadura militar brasileira foi exercitada foi diferente, conta Antônio Pereira, da do Chile ou da Argentina. Aqui houve uma preocupação em ocultar o que era feito, dando ao que era feito uma aparência de juridicidade, dando uma aparência de que o que era feito obedecia o direito. Isso ampliava a legitimidade de quem tinha usurpado o poder. Por quê? Quem tinha usurpado o poder podia usar o discurso de que estava agindo em prol da democracia, estava agindo em prol do Estado de Direito. E vejam, como ao mesmo tempo você tinha censura, você não tinha nenhuma voz crítica, real, se levantando contra esse tipo de argumento. Quem podia falar, não falava. Era caçado, né? Caçado no pior sentido da palavra, né? Com C cedilha, inclusive. Mas podia ser também, podia ter mandato caçado, se fosse político, aí com 2 S. Você podia ter, na verdade, todo tipo de persecução, a gente vai ver daqui a pouco, pelo mero exercício da crítica, pelo mero exercício da oposição. E, para aparentar normalidade, dar uma ideia de que a gente tinha aqui uma democracia, entre aspas, a ditadura valeu-se daquilo que Antônio Pereira chamou de legalidade autoritária. Tudo isso foi possível, conta Antônio Pereira, e aqui eu vou pular um tópico, depois eu volto para o outro, com a colaboração de juristas, colaboração de gente que estava no judiciário, colaboração de gente que estava na academia. E o Brasil tem um problema, comparado com o que aconteceu, por exemplo, com o nazismo na Alemanha. A gente tem um problema gigante, porque, ao contrário do que aconteceu na Argentina, ao contrário do que aconteceu na Alemanha depois do nazismo, em que houve uma preocupação em apontar quem são essas pessoas que colaboraram, né, para que o que elas fizeram seja apreciado pelo escrutínio público, pelo julgamento público. Aqui no Brasil, esse pacto de colaboração entre elites judiciárias, elites acadêmicas, né, que montaram o professor Ayrton Zilander, professor da UNB, explica muito bem isso, esse pacto com elites acadêmicas que mantêm redes ativas até hoje. Pessoas que ocupavam postos na academia, nas universidades e que até hoje tem gente que os defenda. Esse pacto que é feito com elites judiciárias e com elites acadêmicas permite, inclusive, que a transição para a democracia seja alongada e ocorra sem a devida punição de quem atuou contra a democracia. Atuou contra a democracia pelo lado do Estado, porque quem atuou contra a democracia, enfim, por qualquer outro lado, acabou sendo punido mesmo, inclusive com a vida, no curso da ditadura. Lembrando que a gente não tinha democracia na ditadura, né? Evidentemente. Mas, além da colaboração com juristas, que tornou possível esse modelo de legalidade autoritária, além da colaboração com juristas, que é descrito por Antônio Pereira, nós tivemos também colaboração com empresários.
E o Ministério Público Federal, inclusive, tem atuado no seu grupo de justiça de transição para revelar um pouco dessa história, e há uma montadora de veículos grande, transnacional, que admitiu a sua colaboração e tem atuado por instância do Ministério Público Federal na tentativa de identificar o que efetivamente aconteceu. É justamente por conta dessa colaboração de juristas e empresários, senhores e senhoras, que a gente hoje, né, na academia, especialmente na ciência política, fala de ditadura civil-militar e não mais exatamente de ditadura militar. Porque essa ditadura foi implantada com a tomada do poder pelos militares, os militares ocupavam os cargos mais proeminentes, mas ela só se manteve porque teve colaboração de civis. Civis que colaboraram e ganharam com a ditadura militar. Não necessariamente em termos financeiros, mas em termos de capital, inclusive político, pessoal, acadêmico. Há diversos tipos de capital que foram angariados aí por quem colaborou com a ditadura civil-militar. A grande maioria da população, no entanto, não ganhou nada com isso. Quem teve sorte conseguiu viver a vida tranquila, pura e simplesmente. Quem não teve, né, teve que pagar, inclusive, com a própria vida. Houve intensa repressão a opositores. Houve o uso sistemático do Estado para fazer com que opositores, que são essenciais na democracia, fazem inclusive com que a democracia ande, que opositores fossem torturados, houvesse o desaparecimento forçado e fossem mortos. Tudo isso virou prática de Estado. O Estado, né, por seus agentes, ele se engajou no desaparecimento forçado, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, o que é desaparecimento forçado, na tortura e no homicídio. E tudo isso deveria ser objeto de uma apuração mais séria, até para que nós pudéssemos, hoje, tanto tempo depois, olhar para esse tempo e saber exatamente o que aconteceu. Uma outra característica que pode ser identificada, e aqui a identificação é de David Fleischer, cientista político da Universidade de Brasília, é a destruição do sistema partidário que existia antes da ditadura, o sistema partidário de 46, que tinha seus defeitos, mas pelo menos era representativo. Você sabia quem era o udenista, você sabia quem era um PCdista, você sabia o que isso significava. Um trabalhista, um PDT, você sabia quem era. Esse sistema partidário foi destruído, porque os partidos políticos anteriores ao golpe foram destruídos, e foi implantado um bipartidarismo artificial, em que existiam dois partidos só, a Arena e o MDB. É extremamente interessante isso, porque quando olhamos para os conflitos eleitorais que aconteceram durante a ditadura militar, e a ditadura militar manteve algumas eleições em curso, né? Suspendia às vezes, mantinha, só não tinha para presidente, mas outras eleições aconteciam, para presidente virou indireta pelo colégio eleitoral. A ditadura manteve dois partidos que, na verdade, eram grandes aglomerações de políticos. Não raro, aglomerações antagônicas. Quando a gente estuda os conflitos eleitorais que aconteceram durante a ditadura militar, e um local bom para observar isso é a jurisprudência do TSE da época, vocês percebem que, às vezes, a briga acontecia dentro do partido. Para acomodar os conflitos dentro dos partidos, você tinha legenda 1 versus legenda 2 do MDB, legenda 1
versus Legenda 2 da Arena. Você tinha uma espécie de time A e time B, para falar de futebol, aqui, uma analogia que todo mundo sabe, dentro desses dois partidos que foram artificialmente criados e que, na verdade, acabavam alcançando um espectro muito grande de pessoas com ideias extremamente diferentes. Qual é o problema que existe quando você destrói um sistema partidário, ainda que um sistema partidário imperfeito, porque a democracia de 46 foi uma democracia muito jovem, como eu disse antes, tumultuada. O problema é o seguinte: qual é a função dos partidos políticos, se a gente for pensar? Dois cientistas políticos alemães, Schreier e Schwarzmeier, dizem que os partidos políticos têm uma função de mediação e de seleção. Os partidos políticos, imaginem aqui, se a gente tiver aqui a base dos filiados dos partidos políticos, se eles são funcionais, se eles efetivamente são representativos, eles pegam as demandas que cada uma dessas pessoas tem, filtram essas demandas e levam para o sistema político. Essa pessoa que A tem uma demanda por alimentação, tem uma demanda por moradia. A pessoa B tem uma demanda diferente com relação à moradia, à habitação, e não está nem aí para alimentação, está pensando em outra coisa. Essa pessoa C tem suas próprias demandas também, não necessariamente iguais a de A nem de B. Cada um desses filiados tem uma demanda, e se os partidos forem funcionais, o que é que eles fazem? Eles filtram essas demandas da base, levam para a cúpula do partido, e na cúpula do partido essas demandas viram demandas do partido, demandas coletivas, que vão ser defendidas no sistema político e, eventualmente, ingressar no sistema jurídico, caso sejam aprovadas como normas, como leis. Ótimo. Quando você destrói o sistema partidário, você perde a função de mediação. E aí, você construiu no lugar um sistema artificial que não foi recuperado, nunca foi totalmente recuperado ou totalmente reconstruído depois do fim da ditadura militar. Na verdade, o que aconteceu foi uma fragmentação ainda maior, por uma série de razões que não cabe aqui examinar, mas houve uma fragmentação ainda maior e crescente desses partidos políticos, o que faz com que a representatividade dos partidos políticos seja cada vez mais questionável. Eles são necessários para a democracia, eles precisam existir e devem ser fortes, mas, infelizmente, no Brasil, eles são pouco representativos dentro do que diz a ciência política. Isso faz com que a gente possa dizer que a ditadura militar, ou a ditadura civil-militar, esteja na base dos problemas que a gente tem hoje com relação aos partidos políticos. Quando você reclama hoje, eventualmente reclama hoje do partido A, do partido B ou do partido C, saiba que tudo tem uma origem lá atrás, quando o sistema partidário que vinha de 46, aos trancos e barrancos, mas vinha, quando esse sistema foi destruído e não se conseguiu recuperar a representatividade desse sistema posteriormente ao fim da ditadura militar. Eu quero encerrar nossa aula de hoje, nossa aula de agora, falando sobre as violações de direitos humanos e os crimes contra a humanidade nos regimes militares brasileiros. Eu vou tentar discutir com vocês o conceito de crimes contra a humanidade e depois eu vou tentar falar de um desses crimes que apareceu muito frequentemente durante a ditadura militar, o crime de desaparecimento forçado. Vamos fazer assim, eu vou falar só do conceito de crime contra a humanidade por agora, dado o adiantado da hora, e a gente reinicia aqui a segunda aula desse módulo, falando do crime
de desaparecimento forçado, da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado e de como isso é considerado uma violação, contra a humanidade. O conceito de crime contra a humanidade parece hoje um dado pronto. Por quê? Esse conceito existe no direito brasileiro em razão da incorporação ao nosso direito do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. O artigo 7º do Estatuto Penal Internacional, do Estatuto de Roma, diz o seguinte, eu vou pedir a licença aqui para ler para vocês. Crimes contra a humanidade. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se como crime contra a humanidade qualquer um dos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Que envolva homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação de normas fundamentais de direito internacional, tortura, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual da gravidade comparável, perseguição de um grupo ou coletividade de pessoas que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, desaparecimento forçado de pessoas, crime de apartheid ou atos quaisquer outros desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde mental das pessoas. Está na lei. Na verdade, num decreto. No decreto, deixe-me ler aqui para vocês, 4388 de 2002. O Tribunal Penal Internacional, no seu estatuto, define o que é crime contra a humanidade. O Brasil é parte do Tribunal Penal Internacional e incorporou esse estatuto ao seu ordenamento. Mas, na verdade, esse conceito é muito recente. Na história da humanidade, se hoje ele está posto num decreto, e está, decreto que promulgou um tratado internacional, que em si mesmo é recente, na verdade o conceito de crime contra a humanidade também é novo, relativamente novo para o direito, que trabalha com escalas de tempo muito mais alargadas, muito mais ampliadas no tempo. Professor Eugênio Aragão, subprocurador-geral da República aposentado, tem um texto bem interessante que ele publicou na revista do Tribunal Superior do Trabalho, na revista do TST, salvo engano de 2009 ou 2007, em que ele explica a gênese, a origem do conceito de crime contra a humanidade. E as origens mais remotas desse conceito remontam a 1907. Estou falando há pouco mais de 100 anos, para o direito isso é muito pouco tempo. Da chamada cláusula Martens, uma cláusula que existia na Convenção de Viena. O conceito de crime contra a humanidade foi intensamente debatido por ocasião da celebração do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. O professor Eugênio Aragão explica que havia um interesse genuíno da França de fazer com que o imperador alemão respondesse por crimes contra a humanidade. Lembrem que na Primeira Guerra Mundial houve uso de gás, inclusive nos campos de batalha, para asfixiar combatentes e a população civil. O gás não se contém, né? Ele se expande. E
segundo o professor Eugênio Aragão, os americanos se contrapuseram, se opuseram a esse propósito. O tema dos crimes contra a humanidade vai aparecer apenas quando você tem o julgamento de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial, os julgamentos que acontecem no Tribunal de Tóquio para o Extremo Oriente, os outros tribunais que acontecem pós-Nuremberg, também no contexto da desnazificação da Alemanha. E a ideia que se constrói depois do que aconteceu no Holocausto, depois da morte de milhões e milhões de seres humanos de forma sistemática, de forma automatizada até em alguns sentidos, é de que há infrações que agridem a nossa humanidade, agridem a humanidade toda, mas também o nosso próprio sentimento de humanidade. Levam a gente a questionar o limite do ser humano, daquilo que o ser humano pode ou não pode fazer. Esse conceito de crimes contra a humanidade, ele se incorpora ao direito internacional dos direitos humanos, e a ideia que se liga a essa de crimes contra a humanidade é a ideia de imprescritibilidade. O que é isso? Em geral, quando eu falo de crimes, eu falo da possibilidade de prescrição. O que é prescrição para o direito penal? É a perda do direito de punir do Estado pela passagem do tempo sem que nada tenha sido feito. Então, se o Estado nada faz por um tempo suficientemente longo, é justo, diz a doutrina do direito penal, que haja uma medida de pacificação social que faz com que aqueles crimes não mais sejam puníveis. E a gente chama isso de prescrição. A nossa própria Constituição, a Constituição de 88, determina que os crimes são em geral prescritíveis, exceto o crime de racismo e a ação contra a ação de grupos contra o Estado Democrático de Direito, grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Os crimes contra a humanidade são imprescritíveis para o direito internacional dos direitos humanos. Significa dizer que eles não são afetados na sua possibilidade de punição pelo decurso do tempo. Pode passar o tempo que for. Sempre será possível e necessário punir quem praticou crimes contra a humanidade. Como eu disse para os senhores, eu vou falar sobre um desses crimes contra a humanidade que foi intensamente praticado pela ditadura militar. Foi uma violação de direitos humanos durante a sua vigência, o crime de desaparecimento forçado, e vou falar de um julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre esse tema na próxima aula. O que é que nós vimos nessa primeira aula daqui? Nós tentamos demonstrar aqui, ou falar um pouco dos conceitos de golpe de Estado elaborados pela ciência política e olhamos para o conceito que foi adotado pelo Código Penal. Depois, nós apresentamos aqui algumas características da ditadura militar brasileira, categorizando-a como um processo contínuo, durável e imutável, caracterizado pela usurpação continuada do poder constituinte e pelo uso de uma legalidade autoritária que escamoteava, escondia a verdadeira natureza do regime. Tudo isso foi possível com a colaboração de juristas e empresários que se beneficiaram e propiciaram, inclusive, depois que
a transição acontecesse de forma menos, de uma forma, vou reformular, que acontecesse de uma forma com que não houvesse punição no final, que ao contrário do que aconteceu nas outras ditaduras latino-americanas, em que houve punição, e tudo isso acontece ao mesmo tempo que você destrói o sistema partidário e você faz manipulações eleitorais casuísticas. Isso eu acabei me esquecendo de falar e ótimo que eu voltei para poder falar um pouco sobre isso. David Fleischer explica também que não houve período na história brasileira com maior experimentalismo no direito eleitoral do que a época da ditadura militar. As eleições estavam limitadas, os candidatos corriam risco sempre de terem seus direitos políticos cassados, você tinha todo tipo de sorte de problema que a repressão podia trazer para os candidatos. Mas ainda assim, você tinha uma variação imensa das regras eleitorais, pleito a pleito, eleição a eleição, justamente porque o sistema ele respondia ao resultado. Quando a ditadura não gostava do resultado, como aconteceu quando o brigadeiro Faria Lima, que não era apoiador do regime, foi eleito prefeito em São Paulo, toda vez que você tem uma resposta que não interessa ao regime, ou não interessava ao regime, você tinha uma alteração de regra eleitoral para o futuro. E uma alteração muito significativa. Tudo isso acontece com a colaboração de juristas e empresários que aderem à ditadura e dão apoio à ditadura, só pulando do barco no final e mantendo suas posições depois, o que colaborou inclusive para que não houvesse punição de ninguém. E tudo isso aconteceu com a intensa repressão a opositores, usando-se o desaparecimento forçado, a tortura e o homicídio como práticas de Estado. Por fim, eu tentei contar um pouco da história do conceito de crimes contra a humanidade. O público aqui, alvo, não necessariamente é formado em direito, então eu tentei contar essa história a partir do prisma, relatar esse problema a partir do prisma histórico, mas há muita literatura sobre o tema para quem tiver interesse em se aprofundar. Eu aguardo os senhores e senhoras para a nossa próxima aula, em que a gente vai falar sobre a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado e mais temas aqui no nosso último módulo do curso. Muito obrigado.